Queridos irmãos, mais uma quinta que nos reunimos para o Evangelho no Lar, momento importante de conexão com o alto, com os ensinamentos do Cristo, momento que a limpeza psíquica do nosso lar é feita e que luzes vindas do céu iluminam o nosso lar, transbordando por toda a vizinhança. É importante que esta reunião seja feita sempre no mesmo dia e horário, para que possamos ter o acompanhamento dos amigos do plano maior. Então, Senhor, neste momento de meditações, reflexões e preces, que possamos contar com os auxílios dos benfeitores, nos esclarecendo e nos auxiliando a compreender seus ensinamentos para colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Então, nós estamos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E a leitura de hoje é do item 14. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens e só ela será o freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo,
quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces, é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele. Assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, 1862. Então, meus irmãos, nessa instrução dos Espíritos, Elizabeth nos lembra que a caridade não é só dar esmolas, nem mesmo quando acompanhadas de palavras de consolação. É muito mais do que isso. É ser benevolente constantemente em todas as coisas para com o próximo. E ser benevolente é ter boa vontade para com os outros, tanto quando desejamos que tenhamos conosco. Assim, ser caridoso com os criminosos não é deixar eles livres para continuar cometendo desatinos, mas sim compreendê-los como pessoas equivocadas que são. Considerá-los como doentes, muito necessitados, filhos de Deus, criados como todos os demais e que um dia, graças às leis divinas, tornar-se-ão bons e sábios, exatamente como cada um de nós. É pensar neles com piedade pelo que fazem, orar por eles pedindo a Deus que eles possam conhecer a realidade da vida espiritual, eterna e progressiva, a fim de que um dia se arrependam e busquem também a sua transformação moral. Então, meus amigos, que possamos no dia a dia, sempre que presenciarmos algo errado, uma atitude equivocada, que ao invés de julgar, de recriminar, se não pudermos levar uma palavra de Jesus, que oremos com o coração, para que esse coração seja tocado pelos ensinamentos do Cristo, assim como nós já sentimos o nosso coração tocado com os ensinamentos desse Mestre. E agradecemos, então, por este momento de reflexão, de leitura, destes ensinamentos tão ricos e tão importantes ainda. Que possamos compreender cada dia mais. E que mais do que isso, que no nosso dia a dia consigamos praticar
Obrigado a todos os amigos do Plano Maior que estiveram conosco, que continuem próximos a nós, nos orientando e nos intuindo. Que assim seja.